Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem, esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está aqui comigo, meditando, refletindo a palavra de Deus. Pode ter certeza que esse momento é um momento que você dá a oportunidade a Deus dele poder falar ao seu coração. Talvez não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Acompanhe comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 27 até o versículo 38. É um evangelho muito longo, eu vou ler apenas um trecho, mas eu recomendo que você leia e medite todo o texto, tá bom? Acompanhe comigo a partir do versículo 27. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixai-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero partilhar com vocês uma experiência de uma vez que eu estava em uma reunião de casais e eu estava conduzindo o momento da adoração, depois proclamei a palavra e fiz a reflexão. Eu me lembro que durante a minha reflexão tinha um jovem casal, e eu quero falar especificamente aqui do marido, que ele ficou assim olhando para mim, sabe, gente, com uma cara de desconfiança, uma cara de inquietação, como se quisesse me perguntar alguma coisa, mas tranquilamente conduzi a reflexão e eu sempre gosto de deixar um momento de partilha e ele aproveitou esse momento e disse: Frei, quero lhe fazer uma pergunta. Eu disse: tudo bem. E ele disse assim: Frei, eu queria saber que história é essa que no Evangelho tem dizendo que quando a gente levar uma mãozada na cara, a gente tem que oferecer o outro lado. Que história é essa? Explique para mim isso aí, porque eu não entendo não. E aí eu ri um pouco, né? E agradeci a sinceridade dele, até porque não tinha a ver com o tema que a gente estava refletindo naquele dia, mas ele colocou para fora essa inquietação do coração dele, que eu tenho certeza que é uma inquietação do coração de muitos cristãos. Gente, eu queria que vocês refletissem comigo. Esse trecho do Evangelho não é para pessoas que não creem. Não é para pessoas que não têm nenhum compromisso de batizado. Esse Evangelho são orientações para quem acredita que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o nosso Mestre e é o nosso Deus. Então, só é obrigado a praticar essa palavra quem, de fato, quiser ser um autêntico discípulo. Se você não quiser ser um seguidor de Jesus, você não tem um mínimo compromisso de vivenciar isso aqui. Agora, se você é cristão, se você quer ter Jesus como seu mestre, como seu Senhor, essa palavra aqui é para você. Essa palavra é para você, por mais difícil que pareça ser, por mais impossível que pareça ser, o cumprimento dessa palavra, essa palavra é para nós. Jesus está dizendo algo que, segundo a lógica do mundo, é um absurdo. Como é que amar os vossos inimigos? Que história é essa? Meu inimigo eu tenho que está bem longe de mim, né?
Eu não quero nem que passe perto. Meus inimigos eu vou fazer de tudo para poder ofendê-los, maltratá-los. Eu vou fazer de tudo para que eles se deem mal. É assim que eu devo tratar os meus inimigos. Essa é a lógica do mundo. Mas Jesus disse, amai os vossos inimigos. Uma vez eu estava rezando e eu disse, sinceramente para Jesus, Jesus, o Senhor não podia ter dito pelo menos gostai, tolerai, suportai, mas amai, Jesus. Amar quer dizer dar a vida. E aí, se a gente olha para a nossa vida, a gente, pelos nossos pecados, pela nossa condição frágil, a gente levou Jesus para a cruz. Ele veio morrer numa cruz por amor a nós, para nos libertar dos nossos pecados. Então, como diz São João, ele nos amou primeiro, quando nós não merecíamos. E ele fez isso por nós. Ele nos amou e nos ama inteiramente. E aí, quando Jesus disse, olha, quando alguém te der uma bofetada, oferece o outro lado, por que Jesus nos mandou fazer isso? Quando você leva uma bofetada, quando alguém te calunia, quando alguém te difama, quando alguém faz um mal para você ou para alguém da sua família, qual é a sua primeira atitude? O que vem no ímpeto do nosso instinto fazer? Revidar. Pagar na mesma moeda. Bateu, levou. Tiro trocado não dói. Eu devo me vingar. Mas o seu inimigo já vai estar esperando isso. Se você faz diferente, ele vai pensar. Ele vai refletir. Por que eu fiz isso com essa pessoa e essa pessoa não revidou? Essa pessoa não quis se vingar. Ao contrário, essa pessoa me tratou bem, me trata bem. Como assim? E aí ela vai chegar a uma lógica. Talvez ela não tenha feito isso porque ela é cristã. Ela acredita em Jesus. E a nossa bandeira é o amor. Não é a vingança. Não é o ódio, não é a mágoa, não é o rancor. Não é o ressentimento. A nossa bandeira é o amor que perdoa, que acolhe, que usa de misericórdia. Não somente para aqueles que merecem, mas até para aqueles que, segundo a nossa lógica, não merecem. Ou seja, surpreenda o outro com o amor que existe em você. Surpreenda o outro com o bem que existe em você. Que o seu ser cristão, que o seu ser batizado, que o seu ser discípulo te dá a capacidade de agir assim. É por isso que Jesus está dizendo. Jesus não quer que a gente seja otário, que a gente seja besta, que a gente seja passivo de aguentar tudo. Não é isso, não. Jesus está querendo dizer aqui, ó, surpreenda o outro com o amor que existe em ti. Surpreenda o outro com o bem que existe em ti. É para isso que você tem que dar a outra face. É para isso, é por isso que Jesus está dizendo isso aqui. Pense nisso. Se a gente não agir diferente, a nossa vida, ela não vai fazer a diferença no mundo. Pecadores, pagãos, cristão, vai ser a mesma coisa. Agora, se pelo fato da gente ser cristão, a gente age diferente, certamente a gente vai fazer a diferença no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Indique essa palavra para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso aqui que eu falei. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.